E aí, tudo bem? Sabe aquele momento que dá um arrepio, que é tão perfeito, mas tão perfeito que parece que não pode ser só sorte? Pois é, aqueles acontecimentos que nos fazem parar e pensar: ué, isso foi só ao acaso ou será que o universo está tentando dizer alguma coisa? Bom, hoje a gente vai tentar decifrar essa linguagem oculta, por trás das coincidências que realmente têm um significado. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essas coisas estranhas que acontecem, são só sorte, coisa do acaso mesmo? Ou será que são sinais? Sabe, parte de uma conexão muito mais profunda entre o que a gente pensa e o que acontece no mundo real. Ah, isso aqui, quem nunca passou por isso? A gente está lá do nada e pensa naquela pessoa, um amigo, um parente que não vê há anos. E de repente, plim, o celular vibra e tá lá o nome da pessoa na tela. É impressionante. Ou então, sabe quando se está com aquela dúvida martelando na cabeça sem saber o que fazer? Aí liga o rádio e parece que a letra da música foi feita para aquele momento. É a resposta exatinha que se precisava ouvir. E essa aqui também é clássica, entrar numa livraria meio sem rumo, sabe? E de alguma forma o livro perfeito simplesmente cai nas mãos. Aquele que tem exatamente a resposta ou a inspiração que faltava. Fala sério, esses momentos são ou não são fascinantes? Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Porque, olha só que interessante. Esses acontecimentos têm um nome. Foi o psicólogo Carl Jung que deu o nome de sincronicidade. É um conceito que ele criou depois de ver várias e várias vezes eventos que simplesmente não tinham uma explicação lógica, sabe? Então, o que é sincronicidade segundo Jung? Não é uma coincidência qualquer, não. É quando o nosso mundo interior, um pensamento, um sentimento, se alinha de uma forma perfeita com algo que acontece aqui fora, no mundo real. E o mais doido, uma coisa não causou a outra. É como se a nossa mente e o universo estivessem, sei lá, batendo um papo. E olha o que o Jung dizia. Para ele, essa conexão não é algo raro que acontece uma vez na vida. Ele acreditava que a sincronicidade está aí, o tempo todo. A gente só percebe quando está com os olhos abertos, sabe? Quando consegue ver os padrões por trás do que parece ser só acaso. E para entender isso na prática, a história mais famosa do Jung é simplesmente perfeita. Imagina a cena. Ele está atendendo uma paciente super racional, muito cética. Ela conta para ele de um sonho que teve com um escaravelho dourado, um símbolo de renascimento. E justo no momento em que ela está falando do sonho, um besouro bate na janela do consultório. O Jung vai lá, pega o inseto e não era um besouro qualquer. Era uma espécie rara, muito parecida com um escaravelho dourado. Ele vira para ela e diz: "Aqui está o seu escaravelho." Esse evento foi tão improvável, tão sincronizado, que quebrou completamente a barreira de ceticismo dela. Abriu a mente dela para outras possibilidades. Mas olha só, essa ideia de uma conexão escondida não é só coisa da psicologia do Jung, não. Essa noção de que o universo de alguma forma fala com a gente é um conceito que existe, nossa, desde sempre. É super antigo. Pode chamar de destino, de providência, de sinais divinos, não importa o nome. O fato é que muitas culturas e crenças diferentes olham para essas coincidências e veem uma linguagem, uma maneira que o universo ou uma força maior encontra para conversar com a gente. E aqui a gente vê duas perspectivas bem interessantes. De um lado, uma visão mais espiritual, que diz que o universo é como um grande oceano de energia, e ele se comunica por sinais, eventos, sentimentos. Do outro, uma visão religiosa, que interpreta esses momentos como Deus guiando, protegendo, através de sussurros do Espírito Santo. O mais legal é que, no fundo, as duas chegam numa conclusão parecida. Não estamos sozinhos. Tem uma comunicação acontecendo. E essa ideia de uma comunicação sutil é muito poderosa. Faz a gente lembrar daquela história de Elias na Bíblia, sabe? Ele achava que ia encontrar Deus na tempestade, no terremoto, no fogo, mas não. Ele encontrou Deus no silêncio, numa brisa suave. Isso mostra que a verdadeira orientação raramente grita. Ela sussurra. Certo. Mas aí vem a parte prática, que é a mais interessante. Como é que a gente pode ficar mais atento a esses sinais no dia a dia, independentemente da crença de cada um? Como a gente pode, digamos, afinar o nosso rádio para captar essa linguagem? Bom, o processo começa com uma coisa bem simples, mas que é um desafio. Estar presente, prestar atenção de verdade nos detalhes do agora, sair do piloto automático. Segundo passo, acalmar a mente. Seja com meditação ou oração, o importante é silenciar um pouco o barulho de fora e de dentro.
Isso abre espaço para o terceiro passo, que é confiar nos sentimentos, aprender a usar a intuição como guia. E por último, mas não menos importante, notar os padrões. Ficar de olho naqueles temas, números ou símbolos que ficam se repetindo, sabe? Só que aí tem um desafio enorme, que talvez seja o ponto principal. Como é que se diferencia a intuição de verdade de uma emoção passageira? A dica é observar. A intuição geralmente traz uma sensação de paz, uma paz profunda. A emoção, por outro lado, traz ansiedade, inquietação. O ritmo também é diferente. A intuição é paciente, ela sussurra. Já a emoção é urgente, ela grita, quer ação para agora. E o resultado? A intuição leva para a clareza, para a ordem. A emoção pode acabar em confusão e arrependimento. E tem uma história real que ilustra isso de um jeito impressionante. Uma mulher estava para sair de casa, toda agitada, nervosa. Ela decidiu parar um minuto para rezar e sentiu um pensamento muito claro, muito calmo, dizendo: fique. Não tinha lógica nenhuma, mas ela obedeceu. Horas depois, ela ficou sabendo que tinha acontecido um acidente gravíssimo exatamente no caminho que ela ia fazer, na hora que ela ia passar. Viu a diferença? A emoção dela gritava: vai logo, mas a intuição sussurrou: fique, e a protegeu. Tá, tudo isso é incrível, mas nos leva àquela pergunta final, a mais importante de todas. Por quê? Para que tudo isso? Por que essas coincidências significativas acontecem? Qual é o propósito final por trás delas? E é aqui que todas as visões da psicologia, a espiritualidade, meio que se encontram. Esses sinais aparecem para nos guiar, para nos ajudar no nosso crescimento pessoal. Eles oferecem uma direção, sabe? Uma orientação divina naqueles momentos em que a gente está perdido. Servem também para proteger, muitas vezes de perigos que a gente nem consegue ver, e também para confirmar, para dizer: ei, tá no caminho certo, continua. Mas acima de tudo, talvez o maior propósito seja nos lembrar que fazemos parte de algo muito, muito maior. Então, no fim das contas, a grande questão não é se o universo está falando. Parece que ele está, o tempo todo. A questão é se a nossa antena está ligada para ouvir. A linguagem está aí, sabe? Nos pequenos detalhes do dia a dia e nos grandes acontecimentos. A pergunta que fica é: o que será que acontece quando a gente realmente começa a prestar atenção?